Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou a autora deste projeto que está presente aqui no Instagram, mas também num site que eu vos convido desde já a visitar e onde podem subscrever a nossa newsletter que sai todas as quintas-feiras. E o nosso site é www.dicasdafarmaceutica.pt, onde encontrarão mais conteúdos, as nossas lives, e já fizemos mais de 50 lives, o que nos enche de orgulho. Podem encontrá-las todas no nosso site, mas também outros conteúdos, entrevistas, artigos temáticos e outros formatos de conteúdo em vídeo, mas não só. Ora, sejam bem-vindos, já temos aqui várias pessoas a juntar-se a nós, olá, depois deste período aqui de férias de Páscoa e de feriados, já não nos encontrávamos há algum tempo. Sejam bem-vindos aqui a este espaço virtual, onde nos encontramos às quartas-feiras, e hoje vamos conversar sobre um tema que tem levantado aqui muitas dúvidas e também algumas curiosidades nas stories que publicámos ontem e hoje. E para isso tenho o prazer de convidar a doutora Diana Miguel para se juntar a mim. A doutora Diana Miguel é médica, dermatologista, e tenho a certeza que alguns que estão aqui connosco e que provavelmente estiveram no Self-Care Market and Summit, que decorreu em março, na Cordoaria Nacional, já tiveram o prazer de conhecer ou até de assistir à palestra que a doutora Diana, com a qual nos presenteou justamente no Self-Care Market and Summit, onde abordou a temática que hoje vamos aqui também abordar. Os mitos, os principais mitos relacionados com a depilação. E vou desde já convidar a doutora Diana Miguel para se juntar a nós, mas a nossa conversa é promovida pela VIT, a quem eu desde já agradeço o convite e a confiança para me terem convidado a mim, enquanto Dicas da Farmacêutica, e também, se me permite, à doutora Diana Miguel para se juntar aqui a nós neste serão tão agradável. Olá, doutora Diana, seja bem-vinda. Olá Paula, boa noite. E boa noite a todos os presentes. Queria em primeiro lugar agradecer a apresentação e também o convite da VIT, que durante todo este processo nos deixou completamente à vontade e foi completamente neutra relativamente aos temas que vamos discutir e às opiniões pessoais que ambas temos. Baseadas na evidência científica. Exatamente, aqui o objetivo de hoje é principalmente desmistificar, não é? Alguns mitos que ainda possam existir e surgir, informar da melhor maneira possível, falar não apenas da depilação e da epilação como um método estético, mas também um pouco das patologias que possam estar associadas, também dos benefícios da depilação em certos casos, em certos doentes, e acho que vamos falar tudo isto. Por isso mesmo, fiquem connosco durante estes 30, 40 minutos, aproveitem para colocar as vossas questões à doutora Diana e se acharem que este tema é muito pertinente e que diz cada vez mais respeito aos homens, aos jovens e não só às mulheres, aproveitem esta setinha que está aqui em baixo, no canto inferior à direita, para convidarem mais amigos, mais seguidores, para se juntarem a nós e para poderem usufruir deste esclarecimento de dúvidas aqui ao vivo e a cores aqui nesta nossa sala virtual que o Instagram nos permite. Mas antes de eu colocar a primeira questão à doutora Diana, deixem-me dar-vos a conhecer um bocadinho do currículo extraordinário do percurso que a doutora Diana tem feito. A doutora Diana, como eu já referi, é médica, dermatologista, estudou na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e agora vou ter que ler aqui a minha cábula, a doutora Diana, para não falhar nada. É especialista, como eu já disse, em dermatologia, venerologia, pela Ordem dos Médicos. Fez uma formação muito específica num hospital na Alemanha, e onde exerceu funções também como assistente hospitalar. É coautora de mais de 30 artigos científicos, portanto temos aqui uma preocupação com a publicação, com a partilha de conhecimento, com contribuir para a evidência científica e, para além disso, é membro da Sociedade Portuguesa de Dermatologia, Venerologia e também da sua similar, se é que eu posso dizer assim, europeia. Doutora Diana, seja muito bem-vinda, eu tenho a certeza que vai ser aqui um serão com uma partilha de conhecimento riquíssima. Obrigada, Paula. De referir que eu trabalho neste momento no Centro de Dermatologia de Lisboa, onde também me dedico um bocadinho mais à área de estética e onde também vejo muito os problemas e às vezes as questões relacionadas com a depilação.
Não sei se quer abordar já o tema E é nesse principal. contexto, não é? Que posso já começar com a primeira pergunta. O que é que significa depilação e o que é que significa epilação? Porque por vezes estes termos confundem-se ou aparecem de um modo indistinto. Exatamente. Nós tendemos muito a chamar depilação a tudo o que seja a remoção de pelo, mas no entanto existem dois processos, ou são dois processos completamente diferentes. Nós normalmente chamamos a depilação à remoção do pelo junto à superfície da pele, ou seja, no fundo, quando rapamos o pelo, e chamamos epilação quando tiramos a haste do pelo, juntamente também com o bulbo, com o folículo piloso, ou seja, a epilação acaba por ir mais profunda ao nível da pele. Como métodos depilatórios, acho que todos nós conhecemos, temos o exemplo das lâminas, ou vulgarmente conhecidas como giletes, temos também os cremes depilatórios e no caso de métodos epilatórios acabamos por ter os métodos que são de curto prazo, ou seja, que duram pouco tempo, não é? Como é o caso da epilação com uma máquina elétrica ou da epilação com cera, seja ela quente, seja ela fria, mas depois temos também os métodos epilatórios com uma ação prolongada, não gosto de chamar definitiva, porque não considero que... Já nos está aqui, Não, já não, nos não. estamos a antecipar. Então eu vou já fazer essa pergunta porque surgiu, foi uma das questões que tem vindo a surgir nas stories, é se a depilação pode de facto ser definitiva. Pode ou não, doutora Diana? Isto é um mito ou... Não há bem uma resposta, nós temos Depende. os métodos epilatórios, exatamente, depende muito, nós temos os métodos epilatórios de duração prolongada, como é o caso da luz pulsada, como é o caso do laser, não é? Que acho que toda a gente conhece, principalmente o laser diodo, o laser alexandrite ou até do Nd:YAG, que causam mesmo a destruição do folículo piloso, ou seja, nós temos melanina no nosso pelo, o laser lança uma energia sobre um cromóforo, neste caso é a melanina, destruindo aquele folículo. Esse folículo vai ficar permanentemente destruído. No entanto, basta uma alteração hormonal, como é o caso da gravidez, ou até uma própria desregulação, uma alteração na pílula, para que haja um folículo vizinho que possa novamente levar a crescimento de pelo. Não será exatamente o mesmo, mas a sensação que a pessoa tem é que, afinal, o método não foi definitivo. Acho que E já assim. esclarecemos aqui um dos primeiros mitos e muito frequente. Mas há métodos que duram mais tempo, com uma durabilidade maior do que outros. Já falámos aqui, estava a começar aqui a referir alguns métodos e eu interrompia. Então já vimos que existe o laser, a Luz fotodepilação, a luz pulsada, pulsada, não é? Mas exatamente. temos mais métodos, alguns até que podem ser indolores. Sim, se calhar vamos começar por uma questão temporal, não é? O método depilatório que dura menos tempo é sem dúvida a lâmina, é o mais rápido de utilizar, é indolor, mas a verdade é que passados 2, 3 dias, e só quem nunca o fez é que não nota que o pelo pica, que já está a crescer. De seguida temos o creme depilatório. Acho que as pessoas acham ou confundem muitas vezes que a Gillette, que a lâmina e o creme depilatório são exatamente iguais, mas há alguma diferença, não é? Nós quando usamos um método químico como o creme depilatório, o que acontece é que há uma destruição da queratina, no fundo, a queratina do pelo é dissolvida e o próprio produto não atua só na haste pilosa visível, mas acaba também por penetrar um pouco na pele, fazendo com que o pelo demore cerca do dobro do tempo relativamente à lâmina, ou seja... Então esse aspecto é importantíssimo, não é? Porque vai aumentar... Sim, no fundo de 2 dias para 4, 5 dias. Outra das vantagens é que, no fundo, o creme acaba por deixar a ponta do pelo que fica um pouco mais fina, ou seja, quando o pelo cresce, acaba por não encravar tanto e dar aquela sensação de ser um pelo mais fino. Isto relativamente à lâmina. Depois, quando falamos das ceras epilatórias, tanto a cera quente como a cera fria têm a mesma duração, depois varia aqui um pouco com a genética de cada pessoa, mas normalmente cerca de 2, 3, 4 semanas é o tempo que o pelo demorará a crescer. E depois nos métodos mais permanentes, não chamando definitivos, temos sim a luz pulsada, o laser e a eletrólise. E aqui eu acho que o mais eficaz é sem dúvida nenhuma o laser, e dos mais conhecidos temos mesmo o Alexandrite, que é talvez o Ferrari, e depois o laser diodo, que na minha opinião não é tão eficaz, mas é um excelente laser também como método epilatório mais prolongado. E também alguém poderá aqui usar a pinça
ou algumas técnicas que podem estar mais ou menos na moda, como a depilação com linha, não é? Mas de facto... Em zonas mais sensíveis, como o rosto, e mesmo mulheres que sofrem de alguma patologia, neste caso de hiperpigmentação, ou mesmo mulheres que sofram de melasma, que têm uma pele mais sensível, a verdade é que a pinça ou mesmo a linha acabam por ser métodos talvez um pouco mais dolorosos, mas mais eficazes e que causam menos queixas de foliculite, menos reações de sensibilidade, menos irritação na pele. Por exemplo, no caso do melasma, é muito frequente doentes com melasma fazerem... Ou seja, com manchas, não é? Portanto, com manchas, usam ceras, na maior parte dos casos, ceras frias, muitos métodos caseiros, mas cada vez que usam a cera fria, acabam por retirar a camada mais superficial da pele, essa pele vai ficar mais vermelha, mais irritada, a pessoa inevitavelmente acaba por estar sempre exposta à radiação ultravioleta, seja dentro de casa, seja no carro, seja fora de casa, no dia-a-dia, e tudo isso ao longo desses 2, 3 dias acaba também por promover um aumento da pigmentação e por escurecer também essa zona. Portanto, as mulheres que muitas vezes se queixam de tenho melasma, tenho pano, tenho mancha, isto não desaparece por nada, a verdade é que quando vem à consulta, eu aqui arrisco a dizer que mesmo que 60%, 70% delas usam métodos epilatórios como a cera, e uma das primeiras coisas que nós aconselhamos é mesmo não usar. E a linha e a pinça acabam por ser 2 métodos bastante seguros. E como é que nós podemos escolher qual o método adequado a cada pessoa, não é? E a cada tipo de pele e a cada zona do corpo. As axilas, as pernas, a zona genital, as sobrancelhas, como é que... o peito, as costas nos homens, quais são os critérios para escolher? Primeiro, eu não considero que haja critério, que há um critério geral para toda a gente. É muito frequente uma pessoa que vai à consulta, por exemplo, com dermatite atópica, que é uma pele que só por si está mais predisposta a reações de hipersensibilidade, a alergias, perguntar qual é o melhor método epilatório ou depilatório. Portanto, eu acho que pessoas que tenham uma patologia associada devem sempre fazer primariamente uma consulta e abordar este tema com o dermatologista pelo qual é seguida. Pessoas com uma pele saudável, depois depende, não é? Se são pessoas que têm uma boa tolerância à dor ou pessoas com má tolerância à dor, é uma questão muito pessoal, não é? A verdade é que o pelo acaba por ter um efeito protetor na nossa barreira, não é? O pelo das pestanas, o pelo dos ouvidos, das narinas, acaba por nos proteger, principalmente os órgãos sensoriais no nosso dia-a-dia. Portanto, acima de tudo, a depilação e a epilação são escolhas pessoais. E depois, consoante a zona, consoante o tipo de pele, o fototipo, se é uma pele mais clara, uma pele mais escura, o objetivo da própria pessoa, não é? Se quer fazer só uma depilação temporária, nem tenho a certeza se me gosto de ver sem pelo, também questões económicas, não é? Quanto é que a pessoa pode investir na epilação, tudo isso acabam por ser fatores importantes, não é? E variam muito de pessoa para pessoa. De uma forma mais geral, rosto, essencialmente, como já falámos, pinça, linha, pessoas que não tenham peles muito sensíveis podem usar a cera e podem também fazer a epilação no laser. Não é? Pessoas com fototipos mais altos, peles muito bronzeadas, com pele mais escura, que tenham maior risco de fazer laser, aí sem dúvida ir primeiro a um dermatologista ou um centro mais especializado em epilação, fazer sempre um teste prévio numa zona menos exposta. Não é? A pessoa com uma pele mais escura que faça um IPL, não é muito raro vermos na consulta que nos aparecem com os quadradinhos brancos, porque assim, enquanto que o laser acaba por ir de forma muito específica à melanina e ao pelo expulsada, não, no fundo lança um feixe de energia sobre uma determinada área, normalmente um retângulo e um quadrado, e nós depois vemos na nossa consulta as pessoas com os quadradinhos. No fundo não é um erro técnico em si, foi mesmo um método mal utilizado naquela pessoa. Atualmente também já existem alguns tratamentos, há um bocadinho o mito de quando ficam estas mechas que não há nada a fazer, mas nós trabalhamos muito com fototerapia, nomeadamente com a radiação ultravioleta B, não só em algumas dermatoses mais específicas, mas também para promover a repigmentação nessas áreas, em casos onde isso tenha acontecido. Olha, que interessante, não é?
Usar uma técnica para, no fundo, colmatar ou reduzir, atenuar, não é? As consequências que podem surgir por má utilização, ou utilização indevida ou incorreta, neste caso, da luz pulsada, não é? Da IPL, como referiu. Portanto, isto faz-nos reforçar uma mensagem que é sempre para que as pessoas não se conformem com determinadas situações, com determinados resultados, e que procurem sempre um profissional especialista, neste caso os médicos dermatologistas. Relativamente ao tipo de pele oposta, não é? As pessoas que têm uma pele muito branca, com uma pele muito clara, e como disse há pouco, eu tive 7 anos na Alemanha, portanto o meu dia a dia era ver pessoas leirinhas, que o laser acaba por ser muito pouco eficaz, não é? Porque acaba, indo o laser especificamente ao pigmento, à cor castanha, nessas pessoas o pelo é mais fino, é clarinho, e acho que em alguns casos nem vale a pena tentarem, se me permitem. Em Portugal, sendo nós a maioria de um fototipo de triz, ou seja, mulheres, homens de pele clara com pelo mais escuro, o laser acaba por ser sempre uma boa opção para quem quer algo mais definitivo ou mais permanente. Relativamente aos cremes depilatórios, às ceras e mesmo à lâmina, se a pessoa tem tendência a pelo encravado, a lâmina é o principal causador, portanto, aqui acabamos sempre essa era outra das perguntas, não é? De pessoas que não... é que causam pelos encravados? Ou a probabilidade é maior. Pessoas que procurem algo temporário para ver se gostam. Muitas vezes os homens querem tirar o pelo na primeira vez, mas não têm a certeza se querem que seja definitivo, porque apesar de tudo o pelo ainda é, não, para alguns homens ainda é um símbolo de masculinidade, não é? Isto são coisas que vão mudando um pouco a cada 10, 20 anos, não é? Se nos anos 60 um homem com o pelo no peito era um pouco a moda, agora divide-se, não é? Temos um bocadinho dos hipsters que gostam de manter o pelo e temos agora aqueles mais metrosexuais que não querem ter pelo nenhum, e acho que métodos como a cera, como o creme, pelo menos para uma primeira vez, acabam por ser boas opções para a pessoa experimentar e para ver se gosta de se ver. E mais uma vez, indolor. O creme depilatório, não é? Sim, a cera mais dolorosa, neste caso, para quem não sabe, a cera quente é menos dolorosa do que a cera fria, uma vez que a cera quente dilata os poros e acaba por ser mais confortável. Pessoas que queiram fazer depilação com cera na zona íntima, por exemplo, recomendamos que façam mais com cera quente. Relativamente aos cremes depilatórios, as pessoas com dermatite atópica, com alergias, de relembrar sempre a importância de fazer um pequeno teste numa zona até sem pelo, ou no antebraço, ou na perna, cerca de 72 anos de fazer a depilação completa, não é? Que é o tempo que a nossa pele demora a mostrar se faz algum tipo de alergia de contacto. Portanto, 72 horas. Sim, nós temos 2 tipos de alergias, para quem não sabe, alergias de contacto. Temos as alergias irritativas, que são as mais frequentes. No fundo, não vou dizer, é por uma agressão, por uma abrasão, são reações mais rápidas, mas as verdadeiras reações de hipersensibilidade, as verdadeiras alergias, a pessoa precisa de mais tempo para se sensibilizar e também de mais tempo para mostrar essa sensibilidade. São reações mais tardias, que normalmente só vemos após 48 a 72 horas. Portanto, para quem tenha dúvidas e tenha mais tendência a este tipo de reação, o ideal é mesmo esperar. A prudência, não é? Recomenda fazer o teste do antebraço, como estava a dizer. Ou na perna. Ou na perna. Não fica com pelo ou sem pelo. Nós falamos sempre muito do antebraço porque é uma zona visível e em que a pele é um pouco mais fina e mais sensível e às vezes é mais fácil de testar. Mas pode fazer numa perna, pode fazer numa coxa, em qualquer sítio. Claro. Doutora Diana, já percebemos que de facto o laser tem vindo a ganhar mais e mais adeptos. E uma das dúvidas que surgiu também nas nossas stories é, entre sessões de laser, qual o melhor método a utilizar? Assim, essa pergunta surgiu na apresentação ao vivo e eu depois até fui pesquisar artigos e não encontrei nada específico, nem a favor nem contra. Portanto, a minha recomendação é, para quem tenha muita tendência a pelo encravado, sem dúvida deixar a lâmina de parte e usar o creme depilatório. O único cuidado a ter é, como o pelo cresce mais lentamente, é não fazer 1 ou 2 dias, mas talvez 2 a 3 dias antes da sessão a laser. Pessoas que tenham uma pele mais sensível, mas que não tenham tanta tendência a pelo encravado, podem usar a lâmina, mas na minha opinião, ambos os métodos são métodos depilatórios, portanto o pelo vai crescer
mais rapidamente e mais grosso do que se usássemos o método epilatório, embora o creme deixe o pelo ligeiramente mais fino, e aí acho que qualquer um deles pode ser usado entre as sessões de laser. Portanto, é aqui duas opções, não é? A minha recomendação são os 3 dias, até para caso haja algum tipo de reação, termos a certeza que não é de hipersensibilidade, não é uma alergia, e não ficar com a dúvida se foi do laser ou se foi do creme ou se foi da lâmina. Portanto, o que o ideal é deixar sempre pelo menos os 3 dias, 2, 3 dias. Doutora Diana, outra dúvida também que surgiu, e um bocadinho na sequência daquilo que nos relatou há pouco, os pelos têm uma função, têm várias, mas uma das funções é a função de proteção, de nos proteger, nomeadamente contra alguns micro-organismos, enfim. Como é que é relativamente, ou que riscos é que há relativamente, e sabendo nós também, dizem-nos a evidência científica, portanto os artigos, os estudos, que cada vez mais mulheres fazem depilação na zona íntima e que cada vez mais fazem depilação total, sabendo nós que também os homens começam a aderir cada vez mais a esta tendência, que riscos é que há? Sendo certo que nas mulheres são necessariamente diferentes pelo próprio ambiente da microbiota que existe, mas o que é que nos pode dizer relativamente a estes riscos de fazer a depilação na zona íntima? Este é um tema muito contraditório, não é? Nós, por exemplo, em doentes que tenham muita foliculite recorrente, doentes que sofram de uma patologia como é o caso da hidradinite supurativa, em que vemos abscessos, lesões por vezes purulentas, fístulas na zona íntima, nesses casos, um dos métodos, que arrisco-me a dizer quase tratamento, é a epilação a laser. E aí o doente fica sem pelo, como a base da doença está no pelo, acaba por ser recomendado. Por outro lado, pessoas que tenham muita tendência a herpes genital, pessoas que tenham moluscos, que façam infecções fúngicas, se, por exemplo, usarem a lâmina, correm até o risco de estar a espalhar o vírus, ou o fungo, entre aspas, ou o que for, naquela zona. Portanto, é um tema discutível, o pelo não deixa de ser uma barreira importante. Eu arrisco-me a dizer mais uma vez, caso a caso, é consultar um dermatologista, ir uma consulta, ver se tem algum deste tipo de problemas e o que é que está aconselhado. Não há, se a pessoa fizer uma epilação a laser, maior risco futuro com outro tipo de infecções ao nível da pele. Relativamente às infecções urinárias, e falámos nisto na apresentação, principalmente no caso das candidíases. No caso das grávidas, a verdade é que a grávida está mais suscetível a uma infecção e muitas vezes perguntam qual é que é o melhor método, e a verdade é que se calhar o pelo nessa fase até faz algum sentido estar lá, mas continua a ser uma opinião muito, muito pessoal, não há estudos sobre isto. Portanto, se a mulher se sente mais confortável em fazer a depilação e estar sem pelo na região íntima, desde que seja feito ou com lâmina descartável, ou com cera num sítio seguro, talvez não sozinha, se quiser usar a lâmina, muito cuidado para não fazer cortes. Fazer a depilação a laser, como eu disse anteriormente, em algumas patologias é recomendado, é quase que um tratamento de primeira linha, principalmente em doentes muito jovens, numa fase inicial da doença, em que sabemos que irá mesmo mudar um pouco o decurso ou a evolução da patologia. Portanto, aqui é um tema um bocadinho contraditório. Acho que há vantagens e desvantagens se a pessoa tem tendência a infecções, se a pessoa tem... E convém informar-se melhor do método depilatório, e mesmo queira fazer a epilação a laser nessa zona, pode até consultar um médico que a acompanhe para tentar perceber se faz sentido até fazer, por exemplo, a profilaxia do herpes. Isso depois é muito discutível caso a caso. E cerca de 90%, pelo menos relativamente às mulheres, aos estudos que eu encontrei, referem que já tiveram algum desconforto, ou algum ardor, ou vermelhidão, ou algum incómodo, digamos, no modo geral, após a depilação, nomeadamente na zona íntima. O que cuidados, ou um bocadinho na sequência do que nos estava agora aqui a descrever, é que se devem ter pós-depilação, independentemente do método? Inicialmente existem sempre cuidados pré e pós. Independente do método, fazer uma esfoliação simples 2 a 3 dias antes vai sempre ajudar ao pelo. Se a pessoa fizer a laser uma semana após, também convém esfoliar novamente. Se a pessoa tem muita tendência a foliculites ou se tem muita tendência a reação irritativa,
pode até ter um dermocorticoide, ou seja, um corticoide em creme. Eu faço isto a alguns doentes, onde sei que isto acontece, que digo, um dia após a depilação, foi uma camada muito fina de um corticoide tópico durante 2 dias. Isso vai aliviar logo a inflamação. Isto em caso de doentes com pele muito sensível. Se são doentes com tendência à foliculite, aí Ou seja, fazer... pelos encravados, não é? E alguma Pelos infecção. encravados, normalmente é mudar o método, depilatório ou passar mesmo a epilação a laser, porque acaba por ser mesmo mais eficaz. E aí não insistimos no método, é mesmo dar, e se a pessoa quer estar sem pelo, então o ideal é que seja mesmo que seja mesmo um método mais, quase, não vou dizer definitivo, mas mais prolongado, e acaba por ser o laser. Muitas vezes nós, dermatologistas, acabamos de ter algumas técnicas, ou se vemos que já há indício de uma foliculite bacteriana, passamos um antibiótico oral, de preferência que tenha uma duração mais curta e que tenha uma ação anti-inflamatória, de acordo com a alergia do doente, muitas vezes também até um antibiótico tópico. Existem também alguns cremes ou loções que ajudam a prevenir este tipo de sobreinfecção e este tipo de irritação. Não vou falar nenhum em específico por motivos óbvios, mas tudo isso pode ser depois abordado no âmbito da consulta. Aquilo que também recomendamos é que sejam, se a pessoa tem pele mais sensível, é que use, por exemplo, roupa de algodão, não use calças de ganga ou calças muito justas. Nunca é só um cuidado, são sempre vários cuidados que a pessoa tem que adotar antes e após a depilação. Para manter a pele íntegra, não é? Sim. E cuidada. E se isso acontece, normalmente é porque estão a usar o método incorreto. Doutora Diana, e a partir de quando, foi outra questão que as pessoas nos foram respondendo nas stories, algumas pessoas diziam, a partir dos 14 anos, a partir dos 15 anos, a partir de que idade é que se pode começar a fazer a depilação e com resultados, com efeitos? Não existe uma idade específica para a pessoa pode começar a fazer a depilação a partir desta idade, nem nenhuma idade inicial, nem nenhuma idade final. A pessoa pode fazer a primeira depilação aos 80 anos, se quiser. Relativamente às camadas mais jovens, que eu acho que é sempre aqui onde surge mais essa dúvida. Encontramos muitas vezes a partir dos 12 anos, mas eu acho que isto é mesmo só uma questão de publicações gerais. A verdade é que temos adolescentes com 11 anos que já parecem ter 14, 15 e temos outros adolescentes de 13, 14 anos que não têm pelos e não precisam. Eu considero que a depilação pode ser feita a partir do momento que incomoda a pessoa e que a pessoa se sente de alguma forma socialmente mais incomodada pelo excesso de pelo. Não é? Há pessoas que têm a vulgar monocelha, há meninas que têm bigode e, como é óbvio, nós não dizemos na consulta deixe estar, espere mais 1 ano e meio Claro. para resolver o problema à sua filha ou ao seu filho e muitas vezes até sofrem bullying na escola. Portanto, acaba por ser o que é melhor para aquele indivíduo, para aquela pessoa que está à nossa frente. Depois o método acabamos por decidir consoante a idade, não é? Se estivermos a falar de métodos depilatórios, principalmente o creme, a lâmina e também depilatórios como a cera, pode ser feito a partir de qualquer idade. Se estivermos a falar de métodos com um efeito uma ação mais prolongada, como é o caso do laser, eu aí recomendo deixar passar primeiro a puberdade. Não é obrigatório. Doutora Diana, explique-nos lá isso muito bem, por favor, porque várias pessoas nas stories disseram que já levavam as filhas e os filhos adolescentes justamente com esta ideia de antecipar, ganhar tempo, ou seja, que se livrem, entre aspas, dos pelos o mais depressa possível, mas explique-nos lá muito bem esta questão da puberdade, deixar passar a puberdade. É assim, com as alterações hormonais que surgem na adolescência, a pessoa pode fazer a depilação a laser, mas não vai ser tão eficaz. Ou seja, provavelmente vai precisar de muito mais sessões naquela fase inicial antes de fazer uma manutenção. Mais uma vez, aqui é uma questão de, às vezes, também de custos e se vale ou não a pena o investimento. Justifica, não é? Se justifica. Na minha opinião, mais vale esperar até ao final da puberdade, fazer as tais 5, 6, 7 sessões consecutivas e depois a manutenção. Se a pessoa quiser começar a fazer antes, não há nenhum estudo que contraindique, simplesmente os resultados não vão ser tão bons como se esperasse pelo final da adolescência. Ou seja, em que há uma estabilização, não é? Uma estabilização, exatamente. A mesma coisa com a gravidez. Eu já sei que há sítios onde fazem depilação a laser na gravidez, a verdade é que não há nenhum estudo que prove a sua segurança. Portanto, eu, como dermatologista, não recomendo
a epilação a laser durante uma gravidez. Então isso já é outra questão das nossas stories, se as grávidas podem fazer ou não, e 95% das pessoas que responderam, em 400 e tal pessoas, acham que sim, efetivamente, e portanto podem, mas que métodos é que devem usar? Acima de tudo, métodos que já conheçam. A pele da grávida é sempre uma pele mais sensível, mas os métodos depilatórios dos quais já falámos e também a cera são perfeitamente seguros na gravidez. É o único que não está, que não se sabe e que não há estudos comprovados é mesmo a epilação a laser. E mais uma vez, as alterações hormonais que irão sempre promover o crescimento de um pelo com mais estimulação hormonal, como é o caso das coxas, nos antebraços, para quem faça, e mesmo na face, esse pelo também irá crescer. Portanto, novamente é uma fase da vida, e estamos a falar de 9 meses, em que eu não acho que se justifique, mas é uma opinião também, novamente, pessoal, a epilação a laser. E, doutora Diana, surgiu aqui uma questão há pouco da Vera sobre a descoloração. A descoloração pode ser feita, desde que a pessoa não tenha nenhum tipo de hipersensibilidade ao peróxido de hidrogênio, só não pode ser feita nas grávidas. Agora, não é um método depilatório nem epilatório, simplesmente clareamos os pelos. Exatamente, exatamente. Pode ter um bocadinho fora do tema, é um pouco como os cremes depilatórios, temos de ter cuidado com as reações de hipersensibilidade, que novamente fazer muitos testes, se é uma pele muito sensível, aconselhamos a não utilização, mas se já experimentou, se considera seguro, se não gosta de outros métodos, pode usar. Agora não foge aqui um bocadinho ao tema, mas sim, só não pode ser usado nas grávidas. Obrigada. E agora mais uma questão relacionada aqui pela Joana, relativamente à zona pública. Ou seja, se devemos fazer ou não a depilação, e eu creio que a pergunta passou assim a voar, mas que era as vantagens, riscos, no fundo, quais são os riscos de se fazer depilação total? Foi aquilo que falámos anteriormente, não é? Pode haver um maior risco de Deve ter infecção. entrado agora mais recentemente, esta seguidora. Pode haver um maior risco de infecção urinária, de uma candidíase, mas, por outro lado, o pelo também promove também ali alguma proliferação bacteriana e muitas vezes a pessoa até sente um odor, não há propriamente um risco. Ou seja, o que eu considero que é um gosto muito pessoal, acho que nós todos vemos doentes todos os dias que fizeram até a depilação definitiva com laser na região pública e não é por isso que vemos mais patologias e até com mais frequência, como disse anteriormente, no caso da hidradinite supurativa, naquelas foliculites que recidivam muitas vezes, um dos tratamentos é precisamente a epilação, portanto. E respeitar os cuidados pré e pós-depilação, como já foram referidos principalmente também. nesta zona em que o pelo é mais grosso e acaba por encravar mais facilmente. Ora, agora começam as dúvidas aqui a surgir. Muito bem. Então, mais uma questão. Se o creme depilatório facial no buço, nomeadamente, se deixa o pelo mais grosso ou não? Foi aquilo que expliquei. Então vamos recordar como é que os cremes depilatórios atuam. Vamos considerar que as minhas mãos são a pele, não é? E que temos aqui a haste do pelo e em baixo o bulbo. A lâmina corta o pelo mesmo junto à superfície. Portanto, quando o pelo cresce, terá um diâmetro maior. É pensarmos, por exemplo, num pinheiro e na base. Cortamos na base do pinheiro, quando ele cresce, terá uma base maior, dá a sensação de que o pelo é mais largo e é maior e é mais grosso, embora não seja. O pelo é exatamente o mesmo. O creme depilatório, o que faz é não atua só na superfície da pele, um bocadinho do creme acaba por ser absorvido, portanto o pelo que tem esta forma acaba por ficar mais alongado e quando cresce, cresce mais fino do que se usássemos, por exemplo, a lâmina. E no fundo tem uma ação química, não é? Tem uma ação química, no fundo acaba por dissolver a queratina. No fundo, dissolvemos o pelo dissolve-se. Por isso é que pode ser, o creme depois pode ser retirado com uma espátula ou com uma esponja, ou às vezes só mesmo esfregando no banho e aquilo acaba por sair, no fundo, acaba por dissolver o pelo, é isso, apenas. Mas como penetra um bocadinho por baixo da pele, a sensação é que o pelo vai crescer mais fino do que se o cortássemos diretamente junto à epiderme, como o fazemos com a lâmina. Muito bem, e há mais questões que queiram colocar e aproveitar. O nosso tempo vai aqui voando, não é passando, é voando, isto passa a voar.
E vamos ver se há mais questões. Tenho penugem no rosto e tenho pele com rosácea. Cá está, a rosácea. Qual o melhor método depilatório tendo em conta a sensibilidade? Portanto, isto recordar sempre que cada caso é um caso e consultar sempre um profissional de saúde. Caso... Mas, de um modo geral, doutora Diana. Então, pele facial, acima de tudo, excluir se há alguma patologia associada, se há um síndrome de ovários poliquístico, que chama o hirsutismo primário, se é mesmo da pessoa, se está a usar algum produto que esteja a promover o crescimento de pele facial, se está a fazer algum pelo, o que é que já está a fazer quanto ao crescimento deste pelo na face. E depois, relativamente à rosácea, também perceber que tipo de rosácea que é, não é? Se é uma rosácea mais popular, com mais pápulas, com mais pústulas, se é só uma questão de pequenos vasinhos mais dilatados na face. Nesse caso, o IPL até acaba por ter um bom efeito na rosácea. Se calhar, no caso do pelo facial, temos outro tipo de laser mais específicos, mas aqui, sem dúvida, avaliar o caso e o que é que poderá ser até um bom método para resolver os dois problemas, não é? Não abordaria aqui a questão, vamos fazer isto, não. Tem que se perceber o tipo de rosácea que é, o que é que está a agravar esta rosácea, se ainda existe algum tratamento específico, que tipo de tratamento, e depois também perceber onde é que tem mais pelo na face, se é um pelo mais fino, mais grosso, se há ali alguma causa associada e se já está a fazer algum tratamento mais apropriado. Depois, consoante isso, escolher o método epilatório, que é aqui um pouco a questão, mas que eu infelizmente não consigo responder de uma forma tão geral, porque é mesmo um caso bastante específico, mas que sem dúvida tem que ser visto e ser avaliado. Muito bem, mais alguma questão que queiram aproveitar para colocar? Alguma questão? Aqui, vamos ver aqui também. Não... está mais uma. A rosácea controlada, apenas com vermelhidão, e a penugem é loura. Eu creio que queria dizer loura. Será Sim. que o laser funciona? Dificilmente. Nós muitas vezes nesta penugem, e é um dos problemas que às vezes acontece com o laser, é que o facto de destruirmos um folículo, essa energia pode também estimular o folículo ao lado e levar até a um aumento da penugem. Poderá funcionar, é uma questão de tentar. Caso não funcione, temos ainda outro método que é a eletrólise, que também usamos mesmo folículo a folículo. Não existe tanto esse risco, é um bocadinho mais doloroso, mas que no caso poderá ser eficaz. Independentemente da rosácea, tentar perceber a causa do aumento de pelo facial antes de recorrer a algum método epilatório ou depilatório. Não é? Acima de tudo, perceber porque é que este pelo está lá. Mais uma questão que surgiu agora, também ainda relativamente ao rosto, à face. O que é mais seguro? Se a cera quente, cera fria ou um creme depilatório? Depende da zona do corpo. Relativamente à face. A questão era se... Relativamente à face. Se era cera fria, cera quente ou creme depilatório. Se a pessoa tem tendência a manchas, eu pessoalmente não recomendo cera na face. E aí sim seria o creme depilatório. Se a pessoa tem uma pele branquinha, não tem uma mancha e preferir usar as bandas de cera ou até a cera quente, acaba por ser indiferente. Acima de tudo, no rosto, evitar ver se a cera não é perfumada, se não tem nenhum componente no citrino que possa depois levar a reações de hiperpigmentação, principalmente se a doente estiver exposta depois à radiação solar. Mas, mais uma vez, é um bocadinho caso a caso e depende do tipo de pele. Outra questão ainda no rosto, se a depilação com lâmina se deve fazer. Eu creio que aqui relativamente aos homens. É assim, a lâmina, sem querer destruir um pouco a barreira da pele, causa sempre algumas microfissuras. Lâminas, idealmente sempre descartáveis. Se for no caso do homem, o pelo continua a crescer grosso. No caso da mulher, vai sempre dar a sensação de que o pelo ficou mais grosso. Eu acho que nenhuma mulher usa a lâmina no rosto. Mas no caso do homem, habitualmente nós recomendamos mais a depilação com máquina de barbear, uma depilação mais seca, que não promove tanto aquelas foliculites, mas não recomendamos tanto a lâmina. Mas se a pessoa só tem a lâmina e é o que usa todos os dias e se habituou e se não se corta, se a pele está intacta, agora nunca é o nosso nunca é um método escolha. Primeira escolha, não. Mas depende, lá está, depende se era uma senhora, não vi se era uma senhora, se era um senhor. A questão foi colocada por uma senhora, mas eu creio que era relativamente aos homens. Ok.
Ou pelo menos interpretei assim, se calhar interpretei mal. Ai, desculpa. Doutora Diana, e o calor, já está, embora hoje tenha chuviscado, ou pelo menos aqui em Lisboa, mas o calor está aí, o verão está à porta, as praias já têm estado cheias, aqui nos feriados e nestes fins de semana grandes. Que cuidados é que se deve ter relativamente pré e pós-depilação? Mas agora até vai pensar mais pós. Assim, aquilo que nós dizemos sempre, seja qual for o método, é nas primeiras 24 horas após a depilação, evitar a exposição solar direta. A pele vai estar sempre mais sensível. No caso do laser, esperar sempre mais alguns dias, usar sempre protetores solares, sempre com fotoproteção 50, contra a radiação UVA e UVB. Idealmente, após a depilação, convém também o poro e o folículo não estarem muito obstruídos, ou seja, evitar aqueles protetores solares que sejam um pouco mais gordos, optar sempre por galénicas mais fluidas, usar, por exemplo, um leite ou um creme. Nós nunca recomendamos muito os sprays nem as brumas, porque há sempre uma parte que é dissipada para o ar, não é? E também porque alguma parte pode ser inalada por nós e não sabemos até que ponto é que poderá ser prejudicial. Mas essencialmente esses cuidados. Fotoproteção indispensável, E quanto 50. tempo? Sempre. Agora isto depende do método, não é? Quanto tempo após a depilação é que as pessoas se podem expor ao sol? Por exemplo, no laser e, por exemplo, no creme depilatório? No laser, idealmente, pelo menos uma semana, mas depois aí varia muito de pele para pele, de pessoa para pessoa e também se tem um fototipo de pele mais baixo que queima com mais facilidade, uma pele mais sensível, ou se por si já é uma pele que já está um bocadinho bronzeada, aquelas peles que quase que aguentam tudo, mas idealmente esperar sempre 5 a 7 dias. No caso de depilação com lâmina ou com o creme depilatório, pelo menos 24 horas. Eu sei que as pessoas gostam muito. E na cera muito. também, 24 horas. Sim, na cera também. Na cera talvez um bocadinho mais, 24 a 72 horas, mas lá está, depende se a pessoa fez cera, ficou com a pele um bocadinho vermelha. O ideal é esperar mais alguns dias. Ora, temos aqui o Dr. Pedro, que seja muito bem-vindo. O Dr. Pedro que a apresentou no Self-Care Marketing Summit, juntou-se agora a nós. E já está a fazer perguntas, de certeza. E uma questão, ainda não, foi só um cumprimento. Mas, e agora surgiu aqui uma questão que voou, e o bigode mais escuro, só consigo ler esta parte. Mas eu consigo ler, Paulo. O creme depilatório no buço. O creme depilatório no buço não será quase o mesmo do que a lâmina, engrossando assim o pelo, dando o efeito de bigode mais escuro. Foi aquilo que já explicámos anteriormente, mas eu posso dar novamente o exemplo do pinheirinho, não é? É pensar na pele e não sai o nosso pelo, não é? A lâmina rapa o pelo, portanto, o pelo vai no fundo nascer com este diâmetro entre os meus dedos. No caso do creme, o creme penetra um bocadinho abaixo da pele e dissolve a porção superior do pelo, portanto, dando uma forma mais alongada. O pelo vai crescer também um bocadinho mais grosso, não é? Nunca se compara a uma epilação, a uma cera, a um laser, mas não vai crescer tão grosso como o efeito dado pela lâmina, é completamente diferente. E quem já experimentou um creme depilatório sabe que o pelo não cresce de aquela forma tão áspera, nem se vê aqueles piquinhos pretos, não é? O pelo cresce mesmo mais fino. Não é exatamente igual. Mais alguma questão que queiram... olha, já está aqui uma questão. Após o laser, quanto tempo deve esperar para a exposição solar? Varia de pele para pele, se é uma pele mais sensível, se é um fototipo mais alto ou mais baixo, eu digo pelo menos uma semana. Uma semana? Sim, mas pode variar 2, 3 dias consoante as pessoas, não depende se a pessoa fez uma reação ao laser, como é óbvio, não se deve sequer expor ao sol, não é? Claro. Mas eu digo pelo menos uma semana. Mais alguma questão? Querem aproveitar enquanto ainda estamos aqui? Enquanto a doutora Diana está aqui connosco? Olha, elogios para a doutora Diana. São queridas. Queridos. Mais alguma questão que queiram aproveitar, que queiram colocar? Quem está aí desse lado? Alguma dúvida? Doutora Diana, quer deixar alguma mensagem final? Se não pensei em nenhum certo. Ou alguma cautela, algum cuidado, assim, recomendação? Acho que a principal mensagem, pelo menos da minha parte enquanto dermatologista, é que a depilação é uma escolha muito pessoal.
As pessoas não têm que fazer sequer a depilação. O pelo continua a ser protetor, continua a ter uma função na nossa pele. Eu sei que cada pessoa pode ter pelo, pode não ter pelo. A não ter pelo, de escolher sempre o método mais adequado a si próprio. Não olhar o que é que o vizinho faz, o que é que experimentou, onde é que foi fazer, mas perceber que cada pele é uma pele completamente diferente. Todos nós reagimos de forma diferente aos diferentes métodos e que às vezes há pequenas nuances que são importantes na escolha do método que vamos utilizar. E, acima de tudo, é esta a mensagem que quero passar, só isso. Olha, e antes de nos despedirmos, surgiu mais uma questão, que é qual é a probabilidade da foliculite no pós-laser comparativamente aos outros métodos? É mais baixa. Nas primeiras sessões pode ser mais frequente, mas é muito mais baixa do que relativamente aos outros métodos. O pelo não vai crescer de novo. Claro que é importante a pessoa fazer a esfoliação pelo menos uma semana para ajudar a libertar aquele resto de pelo que ficou, no fundo, mas a probabilidade da foliculite é mais baixa. Claro que isso depende sempre da zona onde foi feita a epilação, não é? Depende novamente do tipo de pele, se a pessoa já tem ou não uma tendência à foliculite e também aos cuidados que tive pré, pós e ao laser que utilizou. Tal como referiu anteriormente. Sim, mas como eu disse, o laser é usado para tratar pessoas que tenham foliculites recorrentes, não é? Não tendo pelo, não temos uma inflamação do pelo, não é? Não temos a foliculite e, portanto, até muitas das vezes é a forma definitiva de nós termos de tratar os doentes. E, não consigo dar nada, ou não lhe vou dar aqui nada de específico no consultório, ou posso resolver esta situação temporariamente, mas para resolver a longo prazo é isto que tenho que fazer. Doutora Diana, olha, foi um gosto enorme conversar consigo. Eu queria agradecer a simplicidade com que esclareceu todas as questões e com que respondeu a todas as pessoas. Foi um gosto de facto enorme conversar consigo, um prazer, um sorriso lindíssimo, sempre de uma simpatia e de uma amabilidade enorme. O meu agradecimento passou a voar Mas passou, facto, e foi muito agradável. Há 50 minutos aqui. Sim. Passa sempre a voar, mas hoje acho que ainda passou mais depressa. É verdade, eu senti-me um bocadinho como na consulta, confesso que não foi mais do que isso, foi ótimo. Obrigada. Ainda bem. À vontade é fundamental para que de facto as coisas fluam e consigamos ir ao encontro e criar aqui um ambiente também de mais proximidade com quem nos segue e que colocam as questões. Fiquei agora a pensar muito na senhora que tinha rosácea e o aumento pelo facial. Eu espero mesmo que ela vá ver essa questão. Confesso que toda esta conversa foi que me ficou aqui pendente e se a senhora ainda estiver presente, por favor, consulte. Eu creio que ainda está cá. Vá ver essa questão. Não podemos resolver aqui através de um live, mas é importante que se esclareça se existe alguma outra causa por trás também. Acima de tudo, mais importante até do que os métodos depilatórios é perceber em termos de saúde e em outras questões se existe aí alguma outra causa. Olha, obrigada pelo seu cuidado e por esta recomendação específica para esta seguidora. Muito obrigada por este seu cuidado, doutora Diana. Obrigada, e Paula. agradecer também à VIT, que proporcionou esta conversa e que convidou também a doutora Diana para se juntar a nós no Self-Care Market and Summit e que através da sua palestra com que nos presenteou, abrilhantou ainda mais o evento e dizer que para a semana vamos começar a divulgar as talks, as 35 talks e as 2 masterclasses no nosso site, no site do Self-Care Market .pt e, portanto, fiquem muito atentos porque a partir da semana que vem vamos ter muito conteúdo riquíssimo e tenho a certeza que vai interessar a todos, que vai começar a ser disponibilizado. Portanto, estejam atentos, sigam também o Instagram do Self-Care Market PT, o site, para poderem visualizar essas talks, nomeadamente a talk da doutora Diana. Este nosso live vai ficar disponível aqui no Instagram, mas também no site das dicas da farmacêutica.pt, onde podem também subscrever a nossa newsletter, que sai todas as quintas-feiras e amanhã é dia de newsletter. Doutora Diana, um beijinho enorme, muito obrigada. Fique bem. Obrigada mais uma vez pela clareza, simplicidade com que explicou tudo, pelas imagens, que eu acho que foram claríssimas. Obrigada. Espero que tenhamos passado a mensagem. Tenho a certeza que sim.
E se houver alguma dúvida, não hesitem em escrever, porque a doutora Diana certamente terá todo o gosto em responder-vos, ou eu em encaminhar para a doutora Diana. E, portanto, estejam à vontade, como já sabem que estão, para colocarem as vossas questões. É para isso que nós estamos aqui, para contribuir para a literacia em saúde. E, portanto, já sabem que podem contar connosco. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram connosco. Obrigada, Vivid Portugal, por ter proporcionado este serão tão agradável, esta conversa, que eu agradeço desde já também. E sigam também o Instagram da VIT, que é @VEET_Portugal, porque vale a pena e está cheio de dicas. Doutora Diana é um amor, pois é verdade. É mesmo. Um beijinho enorme a todos e até para a semana, quarta-feira, temos mais uma live. Vamos falar sobre probióticos e síndrome do intestino irritável. Como é que estes milhões de micro-organismos que residem no nosso intestino têm uma influência tão grande na nossa saúde. Não só intestinal, mas na nossa saúde do modo global. Até da saúde da pele. Mas para a semana vamos centrar-nos na síndrome do intestino irritável. Por isso não faltem. Até à próxima quarta-feira. Até lá. Fiquem bem, com mais e melhor saúde. Um beijinho, doutora Diana. Um beijinho a todos. Obrigada. Com licença, vou desligar.